livro do profeta Isaías 43, verso 18 e verso 19, ambos são versículos extraordinários que vão trazer para a gente uma reflexão muito boa para esse ano de 2025. Diz assim a palavra de Deus, verso 18: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermos. Somente até aqui são esses dois versículos que nos fala algo muito profundo e eu vou compartilhar com vocês, então, a partir desse momento. Mas eu queria que você curvasse sua cabeça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aí está a tua palavra. E o que eu lhe peço é que o Senhor venha trazer para nós orientação do céu, para entendermos, ó Deus, a tua vontade neste lugar. Fique conosco, nos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém. Não existe sucesso na base do improviso. Nenhum atleta é bem sucedido ele chegando apenas no campo de batalha ou chegando lá na hora da participação, na hora do vamos ver, na hora que é a vera mesmo, e ele só foi na força da vontade. Um atleta se prepara para o seu momento. Ele não vive na base do improviso e ele então se prepara de maneira adequada para vencer as suas provas. Nós não podemos ser o tipo de crente do improviso. Nós precisamos estar devidamente preparados para encararmos as dificuldades e superarmos, vencermos. Muitos desejam um 2025 diferente do que foi em 2024. Tudo que eles querem é sair do seu platô, da sua mesmice, daquele ciclo vicioso. Eles querem mudar de nível, querem conquistar, possuir, querem crescer, até mesmo espiritualmente. Mas para tal, precisamos estar devidamente preparados. Bota a mão no seu peito e fala assim: eu preciso estar devidamente preparado. Por quê, pastor? Porque se usarmos as mesmas ferramentas que usamos no passado e que nos levou à derrota, se usarmos as mesmas sementes que plantamos no ano passado e que não gerou grandes frutos para a gente, se fizermos as mesmas atitudes de outrora, nós teremos a mesma colheita. Não adianta apenas querer uma colheita nova, sabe? Se nós lançamos sempre a mesma semente. Uma semente nova precisa ser lançada para que possamos ter no ano de 2025, ao terminar esse ano, a gente possa dizer: obrigado, Deus, porque o Senhor foi comigo em todo o tempo e eu obtive vitória. Irmãos, tudo que nós queremos é ter uma vida vitoriosa. Eu desejo ser um crente vitorioso. Tem alguém comigo para dizer amém? Tudo que nós queremos é vencer. Nenhum crente aceita Jesus só porque é legal servir a Jesus. Não, porque existe uma promessa para nós. Qual é a promessa para o crente? Que um dia iremos morar no céu. Essa é a nossa promessa. O Senhor em breve virá buscar o seu povo. Muitos falam assim: mas Jesus está demorando. Bem, depende do ponto de vista. Ele está demorando para vir buscar coletivamente a sua igreja, mas individualmente, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, Deus está levando o seu povo para habitar com Ele na eternidade. O que eu preciso fazer é estar devidamente preparado para tal. E eu separei alguns pontos que são importantes para sermos bem-sucedidos nesse novo ano, para obtermos sucesso nesse novo ano que se inicia. E a primeira dela é: leve apenas o necessário. Não leve bagagem extra. Tem pessoas levando excesso de bagagem. Coloca aí Lamentações 3:21. Diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não adianta eu querer um ano diferente, quando na minha mente ela está sobrecarregada com excesso de passado. Feridas, mágoas, amarguras, ressentimentos, coisas que nos depreciam, que nos prendem a uma vida derrotada, infrutífera.
Eu não vou viver algo diferente se esse meu passado, ele é trazido para o meu presente direto, irmãos. Isso não é saudável. Não é saudável você carregar excesso de bagagem emocional. Não é saudável, você precisa identificar o que é necessário e abrir a mão aquilo que é inútil. Por isso o profeta vai dizer: não fiquem lembrando das coisas passadas. Eu aprendi algo interessante há um tempo atrás. Defunto, você só ressuscita se for para a glória de Deus. Se não for, deixa ele preso lá na sepultura. Quando Jesus chegou diante da sepultura de Lázaro, ele disse: Lázaro, ele foi claro em dizer qual era o defunto que sairia daquele lugar. Lázaro, vem para fora. Não foi qualquer morto que viria para fora. O nome foi declarado. Estava fixado em uma pessoa só. Porque vir para fora, Lázaro vir para fora, glorificaria a Deus. Tem pessoas que vivem trazendo, coisas, defuntos que morreram há tempo atrás, que te fizeram mal, a traição, um tratamento inadequado, uma forma grosseira de agir contigo, talvez uma infância dura, difícil. Irmãos, eu tive uma infância muito difícil, a minha infância não foi nada fácil. Mas sabe o que eu faço? Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então eu me lembro das coisas boas. As coisas ruins não vale a pena. É inútil, eu deixo lá atrás, deixo no passado. E o profeta vai dizer: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem considere as coisas antigas. Ou seja, eu não posso dar valor àquilo que não me dá esperança. Eu preciso deixar lá atrás. Algumas lembranças são carregadas de perdas, de humilhações, de derrota. Diante disso, irmãos, nós precisamos então deixar lá o passado no passado e acreditar em Deus, que pode transformar o nosso futuro. O Senhor está aqui comigo hoje para transformar o meu agora, para me dar um novo amanhã. Então há esperança para nós. Fala assim, bota a mão no seu peito e fala: há esperança para o meu futuro. Há esperança para nós. Não perca, não leve, ou melhor, leve apenas o necessário em 2025. Segundo, não perca Jesus de vista, irmãos. Hoje pela manhã nós gastamos um tempo para pregar sobre isso. Não adianta eu querer andar sobre as águas, viver o sobrenatural, se eu me distraio com os ventos, se eu me distraio com as águas caudalosas, se eu me distraio com as pessoas, com as palavras, com as más conversações. Eu não posso perder Jesus de vista. O apóstolo Paulo, ele não levava nada que não levava ele a um crescimento, a um amadurecimento espiritual. Por isso ele disse: deixando-me as coisas que para trás ficam e avançando para aquela que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Os olhos dele estavam muito claros, a lente dele, a perspectiva de Paulo era de ver a Deus e de contemplar a Deus e de um dia estar com ele na eternidade. Então ele não ia perder Jesus de vista, porque as ondas estavam difíceis, porque o mar estava difícil, porque as tribulações, irmãos, e virão muitas coisas para tentar nos tirar a visão de Deus, a visão de Jesus. O sofrimento, a perda de um ente querido, uma enfermidade, uma dor, uma luta, uma provação, elas virão para fazer a sua visão ficar opaca, para fazer você enxergar de forma inadequada. Mas em nome de Jesus, em 2025 nós olharemos firmemente para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós não nos distrairemos, com visões ou visagens. Nós estaremos com os nossos olhos fixos em Jesus. Tem alguém comigo para dizer amém? Amém. Outra atitude importante para esse ano: seja flexível. Crente, você precisa ser mais flexível. Quando a árvore é rígida demais, ela quebra. Quando, há muita rigidez, quebra. Mentalidade rígida, mentalidade de concreto, não aceita mudanças.
está preso a uma forma de pensar. Não, porque a igreja boa era aquela igreja da época que eu era criança. Irmão, essa igreja não existe mais. Até porque você cresceu. Igreja boa é essa que nós estamos vivendo aqui agora. É essa comunhão, é essa comunidade. Isso é bom. Não, porque família boa era aquela que eu tive. Não, a família boa que você tem agora. Porque é essa agora que Deus está te dando a nova oportunidade. Seja flexível, meu querido. Mentalidade flexível. Não tenha uma mentalidade rígida. Ou seja, não tenha apego exagerado à sua própria ideia. Irmãos, é enganoso o coração do homem. A perspectiva, a minha, não é a única correta. Então eu preciso expandir o meu conhecimento. Eu preciso ampliar a minha área de conhecimento. Não importa a minha idade, eu preciso aprender. O conhecimento não ocupa espaço. Mentalidade rígida não está aberta ao saber, ao conhecer. E a Bíblia me ensina que eu preciso expandir. Alguns esperam a velhice para amadurecer. Irmãos, não espere a velhice para adquirir sabedoria. A Bíblia fala que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá deliberadamente. Irmãos, é sem medida. Só pedir, vai lá, Senhor, me dá sabedoria, amplia o meu limite, me ajude a compreender aquilo que o Senhor está fazendo, porque se eu não me abro ao conhecimento, eu posso interromper o fluxo de algo poderoso. Eu posso reter o avanço, porque eu não estou disposto a mudar. Imagine Paulo, irmãos. Paulo foi criado para ser um fariseu, doutor da lei. Ele era para ser o top das galáxias como fariseu. Mas um dia ele tem um encontro com Jesus. Paulo, ao mesmo tempo que era zeloso pela lei, ele não abriu mão, sabe, do Jesus que ele havia conhecido, do Cristo que ele havia conhecido. Ele, pelo contrário, valorizou a presença de Jesus de forma tão intensa, tão poderosa, que ele abriu o seu coração para que o Espírito Santo fizesse morada. Nós cantamos, vem fazer morada. Pois é, Jesus passou a fazer morada no coração de Paulo. Paulo mudou a sua atitude. Antes um perseguidor, agora ele se submete à vontade de Deus. E ele, a ponto de dizer que já não viva mais eu, mas que Ele viva em mim. Ô irmãos, que as obras que eu faço agora na carne, eu não vou fazer mais por mim mesmo, mas eu vou fazer por aquele que se entregou na cruz por mim. Irmãos, Paulo, ele viveu intensamente o Evangelho, porque ele se abriu ao conhecimento. A mente dele não foi rígida. Então, em 2025, você vai precisar fazer algumas mudanças. Nada muda se nada mudar. Esteja disposto a mudar sobre a orientação do Senhor. Ele vai estar te conduzindo nas mudanças necessárias. Seja mais gentil, sabe? Se abra, se expanda. Seja mais cordial. Seja amável. Sorria mais. Tem pessoas muito sisudas, sorria mais. Não mostre facilmente aos outros as suas fraquezas. A mente flexível, ele aprende, opa, eu já mostrei as minhas fraquezas antes, se aproveitaram de mim, então agora não, eu vou segurar um pouco a minha onda, ore mais, jejue mais, faça um acordo com os seus olhos, não vive na prática do pecado, procure agradar a Deus em todo tempo, irmãos, e dessa maneira você vai se expandindo, você vai se tornando melhor a cada momento, a cada segundo, então seja flexível, cresça. Quarto, tenha alvos pessoais claros e bem definidos. Alvos pessoais claros e bem definidos. Se você não souber para onde vai, qualquer lugar serve. Irmãos, qualquer lugar para mim não serve. Eu vou sair de férias, mas já está definido o meu roteiro lá, dos lugares que eu vou, das casas que eu vou visitar, dos lugares onde eu vou me hospedar, já está tudo lá definido. Pastor, mas o senhor tem dinheiro para tudo? Não, mas já está lá, o plano está lá. O dinheiro vai chegar, irmãos. Oh, virá, irmãos. Eu estou tranquilo com relação a isso. O Senhor tem me ensinado a fazer projetos. A pastora falou algo muito interessante aqui. Provérbio 16 diz, versículo 1, ao homem compete o fazer planos. Eu vou fazer projetos.
Eu desenhei algo bem definido para mim. Uma delas, eu preciso perder peso. Vocês perceberam, né, irmãos? Eu estou bem assim. Bem gordo. Num desses projetos, eu preciso perder peso. Pelo menos o que eu ganhei agora em dezembro. Ganhei 5 quilos em dezembro. Sabe assim, Deus falou assim, você está muito magrinho, eu vou te dar. Foi ele não, irmão. Foi eu que comi mesmo. Eu comi demais. Tem nada a ver com Deus, foi comigo mesmo. Tem a ver com Deus sim, porque Ele mandou a provisão e eu não perdi tempo. Eu sou assim, Guido. Se Deus mandar, tá dentro, tô dentro. Mas olha, eu preciso, isso aqui não me pertence. Alguém deseja aí, irmãos? O preguiçoso, olha só que interessante, irmãos. Porque quem não faz projeto, ele é um preguiçoso. O preguiçoso é um observador de nuvens. O preguiçoso é um procrastinador. Um preguiçoso é um criador de crise. Um preguiçoso fica sempre esperando o momento certo que nunca chega. O sábio que escreveu Eclesiastes, Salomão, ele vai dizer: quem fica observando o vento não planta, quem fica olhando as nuvens não colhe. Por quê? Porque ele não faz projetos, ele não cursa nada. Por quê? Porque ele acha que vai acontecer de uma hora para outra. Para que ler a Bíblia? Tem gente que até para pregar não lê a palavra, irmãos. Não, quando eu subir lá, o Senhor vai me revelar. Revelar o quê, meu querido? Vai revelar o que para você se você não se prepara de maneira adequada? Leia a palavra, estuda a palavra, medite na palavra, estabeleça planos, não viva de improviso. Aí eu vou pedir para você me ajudar aí a pregar para o teu irmão aí, dá um toquezinho, assim, não viva de improviso. Irmãos, nós não podemos ser os improvisadores. Podemos experimentar algo extraordinário se lançarmos os nossos planos aos pés de Jesus e consagrar a Ele os nossos projetos. E depois de tudo adorarmos: Senhor, seja feita a tua vontade. Se o Senhor fizer, eu vou te adorar. Se o Senhor não fizer, eu vou continuar te adorando. Mas que a sua vontade seja estabelecida no céu e na terra. Então pare de andar em círculo. Estabelecer plano vai te evitar de ficar andando em círculo. Quando estabelecemos alvos claros, isso nos ajuda, a ser firme para executá-los. Jó 22, versículo 28, vai dizer, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teu caminho. Você precisa estar escrito, talvez na tua Bíblia, no teu celular, no seu bloco de nota, no seu Word, escreva lá. Qual é a faculdade que você vai fazer esse ano? Está procrastinando, irmão, está esperando muito tempo. Pastor, eu já estou velho, eu estou com 40 anos. 40 anos é velho, irmão? Pera, mãe de guarda. 40 anos é velho, não, irmão. Eu tenho 50 e alguma coisa e estou novinho em folha. Falando nisso, esse ano eu termino o meu mestrado. Falta pouco, só falta pegar o diploma agora. Qual curso vai fazer este ano? Sério? Você vai ler a Bíblia toda esse ano? Quando é que você vai liderar uma célula? Qual o mês desse ano que você vai liderar uma célula? Porque às vezes, pastora Marcela, a gente quer ser agradado. A gente quer que Deus venha e faça tudo o que a gente está pedindo. Mas a gente não faz nada do que Ele pede. Olha que incrível. Quando é que você vai ganhar uma alma para Jesus? Quando é que você vai evangelizar alguém? Qual o dia desse mês que você vai falar assim: eu vou me gastar para ganhar essa pessoa, porque eu quero ver ela convertida? Muito obrigado, meu querido. Eu quero ver essa pessoa convertida e entrar no céu juntamente comigo. Quando é que você vai fazer um projeto? Quando é que você vai pintar a tua casa? Quando é que você vai embolsar aquela parede que está lá um tempão lá, a mulher reclama e você não faz nada? Quando é que você vai casar? Quando é que você vai entregar a aliança? Eu te prometo. De joelho, tem que ser de joelho porque você é romântico, né? Um belo restaurante. Quando é que você vai glorificar a Deus pelas vitórias conquistadas? Porque às vezes sabemos fazer bons pedidos, mas quando Deus responde, não agradecemos. Quando é que você vai começar a agradecer pelas vitórias que você já conquistou? Quando é que você vai ser dizimista?
Ou vai ficar esperando perder o emprego, vai ser, eu abro a porta, porque se eu abrir a porta, eu vou abençoar a tua obra. Como? Seja abençoador agora, irmãos. Não fique esperando para o amanhã, você precisa ter planos bem estabelecidos, alvos claros, bem definidos, vão te ajudar a ser bem sucedido. Agora, quando você tiver esses projetos, seja firme na execução dos seus planos, e Deus então vai trazer luz para esse caminho. Quinto, seja vigilante em 2025, irmãos. O diabo, ele é ardiloso. Ele é como uma serpente venenosa, astuto, sagaz. O diabo não brinca. Ele está ali pronto como uma serpente, cheio de peçonha, querendo pegar alguém. Então eu não posso, em 2025, ignorar o inimigo, irmãos. Tudo que ele gosta, tudo que ele mais deseja é passar despercebido. Me ajuda aí, fala para o teu irmão assim, o inimigo quer passar despercebido. Assim, ó, vigia. Ele quer entrar lá na tua sala e ver um filme com você. Bota aí um filminho para a gente ver hoje. Ele quer sentar à sua mesa e fazer uma refeição com você. Ele vai te oferecer algumas propostas. Poxa, isso vai fazer bem para você. Isso é coisa boa. Você só vai poder se arrepender, ouvir isso uma vez, do que você faz. O diabo é terrível, irmãos. Você só pode se arrepender do que você faz. Então você precisa fazer para depois se arrepender. Olha a artimanha do diabo. Então seja vigilante seja mais vigilante em 2025. Não escolha, não ignore. Olha, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as suas intenções. Eu não vou ignorar as intenções do inimigo. Por quê, pastor? Porque com frequência, de forma astuciosa, ele tem se infiltrado em nosso meio e destilado o seu veneno. E muitos já estão corrompidos com o veneno de Satanás. Como você percebe? Quando uma pessoa está cheia de medo, foi contaminada pelo diabo. Quando uma pessoa está cheia de raiva, já foi contaminada pelo diabo. Uma pessoa cheia de ressentimento, o veneno dele já foi lançado. Se você porventura está cheio de desconfiança, cheio de ódio, cheio de malícia, cheio de rancor, o diabo já te picou. Então agora você precisa do soro antiofídico, e Jesus é a cura para todos os seus males. Tem alguém comigo para dizer um glória a Deus? Vou aplaudir o nome do Senhor. Jesus é a cura para todos os seus males. Ele é a tua cura. Se o diabo te picou e te envenenou, Jesus está aqui para trazer cura para você hoje. Creia nisso em nome de Jesus. Devemos então estar em total vigilância para não sermos induzidos pela sagacidade do inimigo. Mais uma vez, a palavra de Deus nos dará de vitória a despeito das ações malignas do diabo. Sexto, decida viver pela fé. Viva pela fé, meu irmão. Para de viver por vista. Sem fé, diz o escritor aos Hebreus, é impossível agradar a Deus. Então agrade a Deus vivendo pela fé. Viva pela fé. A nossa fé é como um fundamento de uma casa construída sobre a rocha. A fé do crente, ninguém pode ver a fé, mas é como um fundamento. Sem tal fundamento que sustenta todas as coisas, a casa rui, a casa cai. Porque a fé, ela é firme e é inabalável. Diga assim comigo, inabalável. A fé, ela é firme e inabalável, ninguém a vê, mas quando ela está ali, a casa fica de pé, e pode vir os ventos, as chuvas, pode vir as tempestades, mas a casa não cai, porque ela está bem edificada. A fé é a certeza de alcançarmos as coisas que esperamos, que desejamos, mas que ainda não podemos ver. É por isso que a fé, ela é aguerrida e é corajosa.
Olha que atributo legal, irmãos, extraordinário. A fé ela é aguerrida e é corajosa. Salmo 27:1 diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei temor? Irmão, fé aguerrida e corajosa. O Senhor é o meu forte refúgio, a quem terei medo? De quem eu vou ter medo, se o Senhor é o meu forte refúgio? Segundo, ainda sobre a fé é audaciosa e intrépida. Uau! Diga assim, uau! A fé é audaciosa e intrépida. Foi o apóstolo Paulo que escreve aos Filipenses, capítulo 1, verso 14. E os meus irmãos, em sua maioria, motivados pelo Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra do Senhor com maior determinação e destemor. Uau! Que extraordinário! Fé audaciosa e intrépida. Mas a fé também, ela é valente e animosa. Uau! Uma pessoa cheia de fé é uma pessoa aguerrida, corajosa, audaciosa, intrépida, valente, destemida. E aí então o inimigo vem, mas ele não consegue dissuadi-lo da fé. Por quê? Porque ele está bem firmado. O Senhor disse a Pedro, se tu és, me manda ir ter contigo sobre as águas. Sabe o que é isso, irmãos? A fé, corajosa, animosa, entusiasmada, sabe, destemida, capaz de sair da segurança do barco, mas para ir na direção de Jesus estava valendo. Que fé extraordinária. Como anda a tua fé? Vira para o teu irmão aí e fala assim, como anda a tua fé? Quando a fé ela é bem vivida, bem alimentada, ela se torna vigorosa e contagiante. Uma fé bem vivida e alimentada por quê? Alimentada pela palavra, ela se torna vitoriosa ou firme, ela se torna inabalável, ela se torna contagiante. A nossa fé precisa contagiar o outro. As pessoas precisam sentir alegria com a nossa fé, com o nosso estilo de vida, um estilo vitorioso. O crente vive pela fé. Ele tem prazer em andar por fé. Ele anda sobre as águas, ele enfrenta gigantes. Por quê? Porque ele está revestido de fé. Ele é capaz de superar os seus próprios medos, vencer os seus próprios limites. Não é que ele não sente medo, Ângelo, mas é porque ele encara os seus próprios medos. A gente sente medo, irmãos, mas a gente encara, a gente supera o medo, a gente vence o medo. Porque uma pessoa cheia de fé é uma pessoa aguerrida, corajosa, audaciosa, intrépida, destemida e animada. Uau, que fé! Então ela se torna contagiante. Mas como eu disse, a fé, ela precisa ser embasada na palavra. Então em 2025, faça um acordo com você mesmo. Decida conhecer mais a Deus. Conheça mais a Deus. Vira para o teu irmão e fala assim, vamos conhecer mais de Deus? Conheça mais a Deus. O Senhor quer se revelar a quem procura Ele. É por isso que o livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, parte A, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A NVI vai dizer, conheçamos o Senhor e nos esforcemos-no por conhecê-lo. Irmão, sabe o que é isso? É conhecer a Ele, é se esforçar para conhecê-lo. Porque eu vou dizer, irmãos, não é fácil conhecer a Deus. Vai exigir de você esforço pessoal. Vai exigir de você, talvez, dar para Ele uma hora extraordinária do seu dia. Já viu que tem gente que vai ler a Bíblia 10 horas da noite? Não, meu horário é 10 horas da noite. Você consegue ler a Bíblia? Não, porque eu começo a ler, eu entro no sono. Então não é teu melhor horário. Que é isso, varão? Teu melhor horário você está vendo o TikTok. Teu melhor horário está vendo os vídeos curtos do Facebook. Está vendo as fotos do Instagram. Seu melhor horário. E aí quando você já não aguenta mais nada, aí você fala assim, agora eu vou ler a Bíblia. 2 minutos de leitura, uma noite inteira de sono. Tem gente que fala assim, o melhor remédio para dormir bem é ler a Bíblia.
Ah, sem vergonha, né, rapaz? Como é que pode? Você está oferecendo o resto para Deus. Faça um acordo em 2025, conheça mais o Senhor. Outro ponto não é apenas um conhecimento empírico, filosófico, não é apenas um conhecimento da letra, não é apenas um conhecimento histórico, do Jesus histórico, mas é um conhecimento relacional. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus pessoal. É por isso que você pode, quando orar, falar assim: Pai nosso que está no céu. Ele não é um pai que está distante, é um pai que está no céu, mas que quando você ora, ele se debruça e fala: fala, meu filho, porque eu te escuto. É um pai que se relaciona. Decida nesse ano de 2025 conhecer profundamente a quem você está servindo. Decida se dedicar a Ele por completo, conhecer, entender a sua vontade. Porque o conhecimento dele vai te dar firmeza, vai te dar mais segurança. Conhecê-lo vai fazer a sua fé crescer. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a sua fé, ela vai de se fortalecer. Agora, algo importante, irmãos, com relação a nos aproximarmos de Deus, existem segredos que ainda não foram revelados, porque Deus só revela os seus segredos a quem é íntimo dele. O Senhor está procurando pessoas que desejam ocupar tal posição. Olha o que o salmista vai dizer, versículo 25, ou melhor, capítulo 25, versículo 14: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e o leva a conhecer a sua aliança. Ah, irmãos, tem coisas extraordinárias para você. Deus quer revelar segredos para você. Você pode me ajudar aí? Fala para o teu irmão, se Deus quer revelar segredo para você. Mas você precisa decidir: eu quero conhecer a Deus. Porque as pessoas às vezes só querem conhecer os nossos segredos. Aprendi algo tão importante umas semanas atrás, acerca de amigos. Existem os amigos que só querem saber dos nossos segredos. E aí, quando eles descobrem os nossos segredos, a gente fica vendido para eles. Tem pessoas que se aproximam da gente assim, só para descobrir os nossos segredos. Tem pessoas fazendo isso com Deus. Eles até se aproximam de Deus com o objetivo de conhecer os segredos, mas eles não querem trabalhar para Deus, eles não querem servir a Deus. Mas eu quero dizer algo: aqueles que são íntimos recebem de Deus as suas revelações, ou o que Deus deseja, e Ele transmite isso aos outros. Há prazer nele de ser obediente ao chamado, de servir a Deus. Então, que 2025 seja um ano de um crescimento exponencial na tua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa, em primeiro lugar, levar apenas o que é necessário. Deixe algumas coisas para trás. Abandone alguns comportamentos. Segundo, não perca Jesus de vista. Repete comigo assim: não perca. Vira para o teu irmão e fala assim: não perca Jesus de vista. Outro, seja flexível, meu irmão. Tem pessoas inflexíveis, guisa demais, mentalidade de concreto. Sabe, são incapazes de mudar. A mudança, seja flexível. A vida é uma escola, então aprenda, passe de série. Quarto, tenha alvos pessoais claros, bem definidos. Leve no teu bolso o seu projeto, irmãos. Eu não faço compra sem ter uma lista de compras. Eu vou lá na minha geladeira, eu vou lá no meu armário, lá em casa, quem faz compra sou eu, graças a Deus. Porque mulher fazendo compra é uma maravilha, né, irmã? Ela enche o carrinho e glória. Não, embora minha esposa, desde quando a gente casou, quem faz compra sou eu. Ela deu para mim essa incumbência. Eu não acho ruim, não. E aí eu vou lá e eu levo a minha lista de compra e eu faço exatamente. Agora não dá mais para fazer compra assim de cabeça, né? Então a calculadora do lado. Macarrão, R$ 3,99. R$ 3,99, entra lá. A carne, R$ 27,85. R$ 27,85. Até os centavos entram.
Irmãos, faça projetos, tenha uma planilha, crie o hábito, tenha alvos pessoais claros e bem definidos. Outra, seja vigilante. 2025, irmãos, o diabo vai bater a tua porta, ele vai tentar te enveredar para um caminho diferente, mas seja vigilante. Fala assim para o irmão assim, vigia, varão, vigia, varoa, vigia. 2025, vamos vigiar, irmãos. Tem lugares que não é para você estar, tem palavras que não é para você ouvir. Vigia com as tuas amizades, vigia com os seus relacionamentos, vigia com o que você ouve, as más conversações corrompem os bons costumes, então vigia. O inimigo, ele gosta de ser discreto, passar despercebido, mas entenda, Senhor, me dê o discernimento de espírito, porque se você pedir, Deus vai te dar. Sexto, viva pela fé. Irmão, uma fé audaciosa, uma fé madura, amadurecida pela palavra, uma fé aguerrida, uma fé corajosa, uma fé intrépida. Ao invés de recuar quando o inimigo vir, não, ele não tem medo. Por quê? Porque a fé dele está edificada sobre a rocha da palavra. Então ele não cai a despeito das dificuldades que ele enfrenta. E, por fim, decida em 2025 conhecer mais a palavra de Deus. Se você fizer isso, eu acredito que você vai ter um ano excepcional. Você viverá de forma extraordinária. Você vai conseguir sair do platô, dessa vida de mesmice, da mesma coisa. Essa vida preto e branco sua vai acabar, vai começar a vir cor sobre ela. Você vai começar a experimentar coisas que você não experimentava outrora. Você vai sentir mais sabor, porque a vida, ela, se for como uma água, ela perde a sua essência, ela perde o seu sabor, a sua cor, a sua fragrância. Mas quando nós nos aprofundamos em Deus, se está água, Deus transforma a água em vinho, e aquilo que estava sem cor, aquilo volta a ser colorido, aquilo que estava sem sabor, volta a ter um gosto agradável, e talvez o melhor da sua vida ainda está para ser vivido em 2025, irmãos. Então mergulhe profundamente na palavra de Deus, amém? E cresça para a glória dele. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Que o nosso 2025 seja extraordinário, aleluia. Seja um ano de muita bênção, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Mas aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Ainda, né? Quero fazer uma pergunta para você. Para vivermos tudo isso, você precisa, em primeiro lugar, decidir ter Jesus na tua vida. Porque se você decidir tudo isso, mas se Jesus ficar de fora, não vai adiantar muito, irmãos. A primeira coisa, ele precisa estar com você. E você precisa estar com ele. Ele tem que estar no teu barco. Ele vai estar lá. E aí, quando ele estiver no teu barco, se relacione, cresça, amadureça. Mas ele precisa estar lá. E existe um barco que saiu do porto e ele está indo em direção aos céus. E o que nós precisamos fazer é decidir, eu quero estar lá. E para nós estarmos lá, nós precisamos de um passaporte. E o passaporte se chama Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa decidir, eu quero que meu 2025 seja extraordinário. Mas para isso acontecer, você precisa dizer, eu quero Jesus. Eu quero que os meus planos sejam estabelecidos, mas para os seus planos serem estabelecidos, você precisa primeiro tomar a decisão por Jesus. Eu quero ser flexível e aprender, eu quero ter uma mentalidade mais adequada à vontade de Deus, mas você primeiro precisa decidir ter Jesus na tua vida. Você pode crescer na fé, mas a fé sem Jesus é uma fé sem fundamento, irmãos. É fé na fé. Deus não quer que você tenha fé na fé. Deus quer que você tenha uma fé firme, bem estabelecida, uma fé em Jesus. Mas para você ter fé em Jesus, Jesus tem que estar morando no teu coração. Você precisa decidir por Jesus. E que coisa mais extraordinária
Qual é a melhor data para decidir por Jesus? Hoje. Sabia que hoje é a melhor data para você decidir servir a Jesus? É o primeiro domingo do ano. Você terá muitos outros domingos, não fiz a conta não, mas tem muitos outros domingos para frente. Até o dia 31 de dezembro desse ano, muitos outros domingos virão. E por que não começar bem o ano? Recebendo Jesus. Você que está vivendo uma vida de pecado, sabe? Se deliciando com o pecado. O pecado, irmãos, é como, para um lobo, é como um sorvete de carne. Mas por dentro do sorvete de carne tem uma lâmina muito bem afiada. O diabo faz assim. Você começa a lamber aquele sorvete, porque o lobo é assim. Quando os esquimós querem pegar um lobo, eles botam lá uma lâmina muito bem afiada, mas ela toda envolvida com carne. Então, no início, o lobo começa a lamber, o gostinho de carne adormece a língua. Ele não percebe que ele está com a língua dormente, então ele começa, sabe, ferozmente lamber com mais intensidade aquele sorvete. Só que não é um palito que está por dentro, é uma lâmina. De repente ele começa a sentir um gostinho melhor, ele sente o gostinho de sangue. Aquilo que era bom ficou mais prazeroso, até que chega um momento que ele morre. Ele morreu por quê? Porque a sua língua cortou e ele não percebeu que ele estava ingerindo o seu próprio sangue. O diabo faz isso com a gente. Ele oferece algo que é muito bom, sabe? É um bolo, sabe? Ele é extremamente venenoso. Mas por fora ele bota uma cobertura de chantilly e uma cerejinha em cima. A cereja não faz mal não, irmãos. Ela é prazerosa, o chantilly é bem docinho. Mas quando você começa a lamber, você vai se anestesiando e quando você percebe, você está totalmente envolvido no pecado. E aí você agora já não consegue mais sair porque você se tornou escravo do pecado. Como experimentar o melhor de Deus sendo escravo? Se Deus te chamou para ser livre. Como? Jesus oferece para mim a liberdade. Irmãos, eu sou livre. É por isso que eu não peco, porque Ele me comprou com alto preço. Ele me resgatou, pagou com a sua própria vida a minha salvação. Ele me deu carta de alforria e ele falou assim, agora você é livre. Sabe o que eu fiz com a minha liberdade? Eu agora decido te servir até que eu morra. Eu vou te servir para sempre, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Eu decidi servi-lo. Se eu entrar no pecado, irmãos, eu vou me tornar escravo de novo. Eu já não vou ter mais domínio sobre as minhas vontades. Eu já não terei mais controle sobre as minhas emoções. Eu vou ter que ficar escondendo o meu telefone da minha esposa. Você vai começar a esconder o telefone da tua mulher. Você vai começar a esconder o telefone do seu marido. Vai botar senha. E agora os seus pais já não podem mais ver as suas conversas. Por quê? Porque tem pecado escondido. Você já não consegue mais ter acesso que você tinha antes. Agora tem toda uma preocupação. Por quê? Porque o diabo te enganou. Você é uma vítima. Mas hoje tem libertação para você. Hoje o Senhor te liberta. Hoje o Senhor te dá a chance de recebê-lo como Senhor da sua vida. E a partir de hoje, fazer uma aliança eterna com Ele. Eu não quero mais pecar. Eu quero agradar ao meu Deus. Deus está te oferecendo para você uma oportunidade. E eu, se eu fosse você, não deixava para outro dia. Eu quero Jesus hoje. Eu quero Jesus no meu primeiro dia do ano. Primeiro domingo do ano. Porque eu quero que Jesus esteja em todos os outros. A pastora falou algo muito interessante. Ou Jesus é o primeiro, ou Jesus não é lugar nenhum na tua vida. Ou ele é a tua prioridade, ou ele é deixado de lado, irmãos. Porque ele não vai ocupar espaço com os seus entulhos. Existem entulhos que são emocionais, mas existem entulhos que são pecados mesmo. Ele não compactua com o pecado. Ele tem que ser o primeiro lugar. Decida hoje. Faça um acordo com você mesmo. A partir de hoje. Hoje eu faço um pacto com Deus. O diabo vai bater a minha porta, mas Jesus me ajude.
porque a partir de hoje eu não vou mais ceder à tentação. Decida hoje servir Jesus. E quando eu falo de servir Jesus, é servir Jesus de verdade, irmãos. Ninguém consegue servir Jesus em casa. Se existe alguém que fala assim, não, eu sou muito bem, eu sirvo Jesus em casa, está mentindo. Você precisa da convivência dos seus irmãos. Nós somos como ferro que afia o outro. Uma faca quando está cega, você passa uma faca na outra e as duas ficam afiadas. Assim somos nós. As pessoas me melhoram. E eu ajudo a outras pessoas, as pessoas também a se melhorarem. Está na hora de tomar a decisão por Jesus. Chega, né? 2024 você se embebedou completamente no pecado. Você se lambuzou no pecado. Você caiu da graça. Talvez você chorou na virada, Senhor. Eu queria tanto poder voltar a sentir alegria. Está na hora de você sentir alegria de verdade, irmãos. Não é alegria que uma bebida te dá, uma droga te dá, uma piada te dá. É alegria que só Jesus pode oferecer. Está na hora de você receber Jesus. Por isso eu quero fazer uma pergunta para vocês. Nós não vamos demorar muito nessa pergunta, porque você já entendeu a mensagem. Você é inteligente. Eu amo pregar para pessoas inteligentes. É bom, irmãos. Pessoas inteligentes, eles entendem. Tem pessoas que têm mente fraca, ruim. Mente ruim você tem que ficar explicando. É igual contar uma piada para a pessoa que não tem cérebro. Você tem que ficar explicando para ela poder rir. Ela não consegue entender. Ah, é isso, tá. Legal, todo mundo gargalhando. Ela, legal. Ela não entendeu. Aí 3 dias depois, ela começa a rir sozinha, dentro do ônibus. As pessoas olham para o lado, o que está acontecendo? Não, rapaz, eu vi uma piada muito maneira. 3 dias. Está na hora de você é inteligente, eu sei que você é. Você não é dessas pessoas, você é inteligente. Eu quero fazer uma pergunta para você que é inteligente. Você quer hoje fazer uma aliança com Deus? Você quer hoje fazer um pacto com Deus? Esse é o momento de você que é inteligente, decidir por Jesus. Quero perguntar para você, agora eu quero fazer a pergunta de ouro. Você quer receber Jesus? Você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você quer fazer uma aliança com Deus? Não é uma aliança que vai ser feita até a tentação, porque você vai estar sozinha na guerra. Não, é uma aliança eterna. Está na hora de você se decidir por Jesus. Cadê você? Cadê o corajoso que entendeu? Cadê a pessoa inteligente que entendeu? Eu quero Jesus hoje.